Olá, sou o Rubens Branco. Vou falar novamente sobre a reforma tributária que agora já está definido será fatiada em 4 partes. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal que faremos o possível para esclarecer as dúvidas de vocês. O presidente da Câmara, que é quem coloca os projetos de lei para tramitar na Câmara de Deputados, decidiu fatiar o grande projeto da reforma tributária, alinhando-se com a posição defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para o fatiamento dessa proposta em 4 partes, começando pela fusão de PIS e COFINS. Com isso, já existem alguns questionamentos na área política de que o fatiamento seria um forte indício de que nenhuma medida estrutural haverá neste governo. Bom, na realidade, a fusão do PIS e do COFINS para substituí-lo por um imposto federal não se trata de uma reforma realmente. São 2 contribuições que foram, vamos dizer, criadas pelo governo, sem precisar fazer reforma constitucional alguma, que podem ser simplesmente substituídas por um outro tipo de imposto, que é a contribuição sobre bens e serviços. Isto realmente não é uma reforma tributária, mas é o que o governo está colocando como a sua proposta. Muito bem, então nós vamos ter a proposta do governo, que seria uma contribuição de bens e serviços, CBS, com alíquota de 12% no lugar do PIS e da COFINS. Ora, sabemos que o PIS e a COFINS, as alíquotas máximas somadas dá 9,65%. Consequentemente, nós estamos falando aí de aumento de imposto. Muito bem. São 2 impostos, tanto PIS e COFINS, extremamente complexos. Eles eram muito simples ao serem criados, mas a burocracia brasileira cuidou de torná-los bem complexos para exatamente terem espaço para continuar trabalhando. Porque se não criar dificuldade, fica tudo muito simples, o brasileiro paga e eles não têm o que fazer. Essa que é a verdade. Dizem também, mas o governo ainda não fez essa proposta, embora existam vários projetos no Congresso, de voltar a tributar a distribuição de lucros ou dividendos na pessoa física, com a consequente redução do imposto de renda da pessoa jurídica. Sim, porque não adianta tributar o dividendo sem diminuir a apuração, o cálculo do imposto da pessoa jurídica. Por quê? Porque no passado, ao se terminar com a tributação do dividendo, fez-se exatamente o contrário, aumentou-se a tributação da pessoa jurídica. Por que então? Por que foi feito isso? Porque na época, como o imposto só aplicava-se na distribuição do dividendo, muitas empresas não distribuíam o dividendo. Então, algum sábio lá dentro do governo falou assim, bom, mas então a gente faz o seguinte, aumentamos o imposto de pessoa jurídica, aí tributa se distribuir ou não distribuir, e acabamos com a tributação do dividendo. E assim foi feito. Agora, para fazer o contrário, se colocarem novamente o imposto sobre distribuição dos dividendos, tem que se reduzir a alíquota de imposto de pessoa jurídica, senão grande maioria das empresas que puderem vão mudar para o Paraguai com uma alíquota de imposto menor. Então é importante sabermos que para tributar o dividendo vai precisar reduzir a tributação da pessoa jurídica. Uma outra fatia dessa reforma, chamada reforma, seria a criação de um imposto seletivo em substituição ao IPI. Ou seja, trocar de nome, O que é IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, vão criar um imposto seletivo. Por que seletivo? Porque só vai ser aplicado em cima de bens supérfluos, talvez carros, talvez cigarros, talvez bebidas, por isso é que ele tem esse nome de seletivo. Uma terceira parte seria criar, mais uma vez, um grande programa de renegociação de dívidas tributárias, chamado estão apelidando lá no Congresso, de passaporte tributário, mas que segue os moldes de um refis com descontos em multas e juros e pagamento em parcela única, se o contribuinte assim o quiser. E a quarta fatia prevê a criação de um imposto sobre transações nos mesmos moldes da CPMF, visando desoneração da folha de pagamento. Eu, pessoalmente, não acredito que temos todo esse espaço
ainda no ano de 2021 para todas essas mudanças. Mas é o que o Congresso Nacional, através lá do presidente da Câmara, definiu, uma vez que extinguiu a comissão especial que havia lá para discutir a reforma tributária, e está tentando dar apoio às propostas que o governo federal está apresentando. Muito bem, que propostas já estão lá? É a PEC 45, que funde 5 tributos estaduais, que é o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, no Imposto sobre Bens e Serviços. Criação de um imposto seletivo federal sobre certos bens, como eu falei agora há pouco, bebidas, cigarros, e que foi apresentada em abril de 2019, ou seja, já está lá já há 2 anos e pouco, e é de autoria do deputado Baleia Rossi. Tem a PEC 110, que funde, ao invés de 5, 9 tributos, o IPI, o IOF, o PIS, o PASEP, o COFINS, salário e educação, CID combustíveis, o ICMS e o ISS. Também criando um novo imposto chamado IBS. Criando também um imposto seletivo para itens como combustíveis, cigarros e energia. Extinguindo a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a ser incorporado pela alíquota do imposto de renda. Aliás, como era, porque no passado não havia CSSL, não havia PIS, não havia COFINS. O que você calculava, o que a empresa calculava de imposto de renda era um imposto recolhido como imposto de renda. Entretanto, após a Constituição, que houve uma redistribuição do bolo tributário entre a União, Estado e município, a União espertamente viu que as contribuições não estavam sujeitas à distribuição. Então a União, para reter mais poder e mais dinheiro nas suas mãos, começou a criar contribuições, e daí veio a contribuição do PIS e contribuição da COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido, que também não precisaria de nenhuma reforma tributária para se acabar com ela. É só unir a CSSL com a alíquota do imposto de renda e pronto, né? Mas temos ainda o projeto de lei do Executivo, que já foi entregue até agora, que funde apenas o PIS e o COFINS, como eu já falei, na contribuição sobre bens e serviços com uma alíquota de 12%, e que entraria em vigor 6 meses após a publicação da lei. O objetivo principal é simplificar regras e reduzir brigas entre contribuintes e Receita. Honestamente, eu não acredito muito nisso, porque o nosso sistema é muito complexo, e ele não é complexo porque ele foi criado complexo. Ele é complexo porque tornaram o sistema complexo. Com mais de 5.300 entes tributantes, que no caso são os municípios, mais os estados e mais a União Federal. Então o nosso sistema virou um jogo de xadrez com instruções em chinês ou em russo, se preferir, e ele ficou complexo do jeito que é. E não sei se temos espaço até o mês de dezembro de 2021 para solucionar tudo isso. Eu acho que ainda vai levar um bom número de anos para termos uma reforma tributária que precisa também, e não foi falado aqui porque não vi ainda nas propostas nenhum objetivo de simplificar nada. Na realidade, pelos prazos de transição, na realidade você vai conviver com impostos novos e impostos velhos. Então, pessoal, o recado é esse. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer até o final do ano. Eu, pessoalmente, acho que não vai acontecer grandes coisas, senão o aumento do PIS e da COFINS. É isso aí.